Você vai aprender a pensar em inglês para falar fluente. Ponto de partida: 4 definições básicas simples. Primeiro, os pronomes: I, you, he, she, it, we, you, they. Segundo, as 3 formas temáticas do verbo para construir as frases: infinitivo presente, passado e particípio passado. Work, worked, worked. Drink, drank, drunk. Os que terminam em ed na segunda e terceira formas temáticas são os regulares. Todos os outros são irregulares. Para conhecer as formas temáticas de todos os verbos, basta conhecer as dos 350 irregulares. O resto é regular. Gerúndio e particípio passado, conceitos importantes, como você verá adiante, para estruturar as frases. O gerúndio, bebendo, trabalhando, indica que a ação está se desenrolando, não parou, não acabou. Em inglês, é feito com a primeira forma temática do verbo, mais ing, drinking, working, etc. O particípio passado, bebido, trabalhado, é o contrário do gerúndio. Indica que a ação está acabada. É a terceira forma temática do verbo, drunk, worked, etc. Os verbos auxiliares have, had, ter, e be, was, been, ser ou estar. Os dois entram na maioria das frases que você terá que construir. Não erre a conjugação dos dois. Treine a conjugação dos auxiliares. Have, had. No presente, I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. No passado, I had, you had, he, she, it had, we had, you had, they had. No futuro, I will have, you will have, he, she, it will have, we will have, you will have, they will have. Be, was, been. No presente, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. No passado, I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. No futuro, I will be, you will be, he, she, it will be, we will be, you will be, they will be. Grave na memória. Have, uma irregularidade num tempo. Be, dois, duas irregularidades em 2 tempos. Essa é a linha do tempo cortada pelo presente. Aqui é o presente, aqui é o passado e aqui o futuro. Vamos colocar o símbolo de uma ação desenrolando em cima do presente. Vejamos uma ação desenrolando no presente. Eu estou bebendo vinho francês. Você precisa saber conjugar o verbo auxiliar estar, to be, was, been no presente, e usar o gerúndio, que indica que a ação está se desenrolando. Primeira forma temática mais ing. Drink mais ing, drinking. I am drinking French wine. Treine um pouco a conjugação da ação desenrolando no presente. I am drinking, you are drinking, he is drinking, she is drinking, it is drinking, we are drinking, you are drinking, they are drinking. Grave bem o nome da ação, desenrolando no presente. Ele é o código para os exercícios online.
Você aprendeu a ação desenrolando no presente. Agora vamos aprender a ação desenrolando no passado. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação desenrolando no passado. Vejamos uma ação desenrolando no passado. Eu estive bebendo daquela garrafa de vinho durante toda a semana passada. Você precisa saber conjugar o verbo auxiliar estar, to be was been, no passado, e usar o gerúndio, que indica que a ação está se desenrolando. Primeira forma temática mais ing. Drink mais ing, drinking. I was drinking from that bottle of wine during all last week. Treine um pouco a conjugação da ação desenrolando no passado. I was drinking, you were drinking, he was drinking, she was drinking, it was drinking, we were drinking, you were drinking, they were drinking. Grave bem o nome da ação, desenrolando no passado. Ele é o código para os exercícios online. Você aprendeu a ação desenrolando no passado. Vamos aprender agora a ação desenrolando no futuro. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação desenrolando no futuro. Vejamos uma ação desenrolando no futuro. Eu estarei bebendo daquela garrafa de vinho durante toda a próxima semana. Você precisa saber conjugar o verbo auxiliar estar, to be was been, no futuro, e usar o gerúndio, que indica que a ação está se desenrolando. Primeira forma temática mais ing. Drink mais ing, drinking. I will be drinking from that bottle of wine during all next week. Em português dizemos estarei, estarás, estará, estaremos, estarão. Em inglês, as terminações as, a, emos, ão vêm para a frente de estar, be, sobre a forma única de will. Em todas as pessoas, will be, significando hei de estar, haverás de estar, haverá de estar, haveremos de estar, haverão de estar. Treine um pouco a conjugação da ação desenrolando no futuro. I will be drinking. You will be drinking. He will be drinking. She will be drinking. It will be drinking. We will be drinking. You will be drinking. They will be drinking. Grave bem o nome da ação, desenrolando no futuro. Ele é o código para os exercícios online. Você aprendeu a ação desenrolando no futuro. Vamos aprender agora a ação desenrolando até o presente. Vamos colocar sobre a linha do tempo uma ação se desenrolando do passado até o presente. A forma correta, as demais são corruptelas do estilo, de se expressar em inglês uma ação desenrolando do passado até o presente é usando-se os dois auxiliares, have e be. Eu tenho estado bebendo vinho há 2 horas. I have been drinking wine for 2 hours. Treine um pouco a conjugação da ação desenrolando até o presente. I have been drinking, you have been drinking, he has been drinking, she has been drinking, it has been drinking, we have been drinking, you have been drinking, they have been drinking.
Grave bem o nome da ação, desenrolando até o presente. Ele é o código para os exercícios online. Você aprendeu a ação desenrolando até o presente. Vamos aprender agora a ação desenrolando até um ponto no passado. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação desenrolando até um ponto no passado. Eu vi você sair do bar ontem. Um ponto no passado. Quanto tempo você esteve bebendo lá? A resposta com os dois auxiliares, had e been. Se você usar have, a ação vem até o presente. Eu tinha estado bebendo por 2 horas quando eu saí do bar. I had been drinking for 2 hours when I came out of the bar. Treine um pouco a conjugação da ação desenrolando até um ponto no passado. I had been drinking, you had been drinking, he had been drinking, she had been drinking, it had been drinking, we had been drinking, you had been drinking, they had been drinking. Grave bem o nome da ação, desenrolando até um ponto no passado. Ele é o código para os exercícios online. Você aprendeu a ação desenrolando até um ponto no passado. Vamos aprender agora a ação desenrolando até um ponto no futuro. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação se desenrolando até um ponto no futuro. Usamos os dois auxiliares, have e been, como no desenho 8, mas com o will na frente do have. Teremos, will have. O will projeta a ação para o futuro. Eu terei estado bebendo esta marca de vinho por 1 ano no próximo mês. I will have been drinking that brand of wine for a year next month. Treine um pouco a conjugação da ação desenrolando até um ponto no futuro. I will have been drinking, you will have been drinking, he will have been drinking, she will have been drinking, it will have been drinking, we will have been drinking, you will have been drinking, they will have been drinking. Grave bem o nome da ação, desenrolando até um ponto no futuro. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu as 6 ações básicas desenrolando do inglês. Vamos agora aprender o que chamamos de ações pontuais, desenhos 1, 2 e 3. Todas as ações se desenrolam, mas a língua pode tratar uma ação como se fosse um ponto. Vamos chamar isso de ação pontual. Isso é um artifício para economizar palavras e dar menos informações. Por exemplo, I will be drinking, eu estarei bebendo, from that bottle of wine during all next week. Essa ação foi expressa se desenrolando, desenho 6. Mas também podemos expressá-las de modo pontual, economizando palavras e dando menos informações. Exemplo, I will drink, eu beberei, that bottle of wine next week. Vamos aprender agora a ação pontual em um ponto no futuro. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação pontual em um ponto do futuro, ponto de referência no tempo. O ponto no centro é a ação pontual. O círculo é o ponto de referência no tempo. O símbolo é um círculo porque esse ponto de referência no tempo pode ser mais amplo ou menos amplo. Por exemplo, beberei esta garrafa de vinho amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo ano, etc. Vejamos uma ação pontual em um ponto do futuro.
Eu beberei essa garrafa de vinho na próxima semana. Coloque o will, na frente do infinitivo beber, drink. Will drink. I will drink that bottle of wine next week. Quando conjugar, faça o mesmo em todas as outras pessoas. Treine um pouco a conjugação da ação pontual num ponto do futuro. I will drink, you will drink, he will drink, she will drink, it will drink, we will drink, you will drink, they will drink. Grave bem o nome da ação, pontual em um ponto no futuro. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu a ação pontual em um ponto no futuro. Vamos aprender agora a ação pontual em um ponto no passado. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação pontual em um ponto de referência no passado. Vejamos uma ação pontual em um ponto do passado. Eu bebi essa garrafa de vinho na semana passada. Esse é o único tempo de todo o quadro de ações que usa a segunda forma temática do verbo, drink, drank, drunk. I drank that bottle of wine last week. Treine um pouco a conjugação da ação pontual num ponto no passado, ponto de referência no tempo. Só precisa colocar os pronomes na frente de drank. I drank, you drank, he drank, she drank, it drank, we drank, you drank, they drank. Grave bem o nome da ação, pontual em um ponto no passado. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu a ação pontual em um ponto no passado. Vamos aprender agora a ação pontual em vários pontos do passado, presente e futuro. Vamos colocar sobre a linha do tempo uma ação que se repete em vários pontos no passado, no presente e no futuro. Hábito ou repetição sistemática. Por exemplo, eu bebo uma garrafa de vinho todos os dias. I drink a bottle of wine every day. Usa-se a primeira forma temática do verbo drink, drank, drunk e a variação dos pronomes. A terceira pessoa do singular com S, drinks. Treine um pouco a conjugação da ação pontual em vários pontos do passado, do presente e do futuro. Hábito, repetição sistemática. I drink every day. You drink every day. He drinks every day. She drinks every day. It drinks a lot every day. We drink every day. You drink every day. They drink every day. Grave bem o nome da ação, pontual em vários pontos do passado, presente e futuro. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu a ação pontual em vários pontos do passado, presente e futuro. Vamos aprender agora a ação acabada antes de um ponto no passado. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação acabada antes de um ponto no passado. A ação acabada, isto é, que parou, acabou, concluiu, é o contrário da ação desenrolando, que não parou. A ação desenrolando é indicada, como já vimos, pelo gerúndio. A ação acabada é indicada pelo particípio passado, a terceira forma temática do verbo, drink, drank, drunk. Vejamos uma ação acabada antes de um ponto no passado.
Eu tinha bebido todo o vinho antes de eles chegarem. Use tinha, had, do verbo auxiliar, e mais o particípio passado, drunk, do verbo principal. I had drunk all the wine before they came. Treine um pouco a conjugação da ação acabada antes de um ponto no passado. I had drunk, you had drunk, he had drunk, she had drunk, it had drunk, we had drunk, you had drunk, they had drunk. Grave bem o nome da ação, acabada antes de um ponto no passado. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu a ação acabada antes de um ponto no passado. Vamos aprender agora a ação acabada antes de um ponto no futuro. Vamos colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação acabada antes de um ponto no futuro. Vejamos uma ação acabada antes de um ponto no futuro. Eu terei bebido todas aquelas garrafas antes do fim do mês. Em português dizemos ter-ei. Em inglês colocamos o ei, que é o will, antes do infinitivo ter, have. Will have em todas as pessoas. Terei, terás, terá, teremos, terão. E mais o particípio passado do verbo principal, drunk, que indica que a ação está acabada. I will have drunk all those bottles before the month's end. Treine um pouco a conjugação da ação acabada antes de um ponto no futuro. I will have drunk, you will have drunk, he will have drunk, she will have drunk, it will have drunk, we will have drunk, you will have drunk, they will have drunk. Grave bem o nome da ação, acabada antes de um ponto no futuro. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu a ação acabada antes de um ponto no futuro. Vamos aprender agora a ação acabada no passado, enfatizando o resultado no presente. Uma ação no passado, em inglês, pode ser expressada de duas formas diferentes. De um modo que faz o ouvinte imaginar a própria ação, e de um outro modo que faz o ouvinte imaginar o resultado da ação no presente. Se você quer que o ouvinte imagine a própria ação, use o desenho 1, a ação pontual em um ponto no passado. Por exemplo, eu bebi aquela garrafa de vinho com o John ontem à noite. I drank that bottle of wine with John yesterday night. O ouvinte imagina, vê você e o John bebendo juntos. Se você quer que o ouvinte imagine, veja em sua mente só o resultado da ação no presente, a garrafa vazia, você usa o desenho 11. Vamos então colocar sobre a linha do tempo o símbolo de uma ação acabada no passado, mas enfatizando o resultado no presente. Vejamos uma ação acabada no passado, mas enfatizando o resultado no presente. Eu já bebi todo o vinho. I have drunk all the wine already. O ouvinte só imagina a garrafa vazia, sem vinho para ele, e não a cena de você bebendo vinho com o John na noite anterior. Treine um pouco a conjugação da ação acabada no passado, mas enfatizando o resultado no presente. I have drunk all the wine. You have drunk all the wine. He has drunk all the wine. She has drunk all the wine. It has drunk all the water. We have drunk all the wine. You have drunk all the wine.
They have drunk all the wine. Grave bem o nome da ação, acabada no passado, enfatizando o resultado no presente. Esse é o código que será usado nos exercícios online. Você aprendeu os 12 raciocínios básicos, desenhos, da ação em inglês. O que falta aprender é tudo derivado desses 12 raciocínios básicos. Só falta você aprender 5 condicionais derivados dos desenhos 2, 3, 4, 5 e 11, 4 novos desenhos derivados desses 12, 9 usos variantes com outros significados de alguns desses 12 raciocínios básicos. Portanto, treine bem esses 12 raciocínios básicos. Isso vai tornar muito fácil você dominar com agilidade o que está faltando. Você terá online uma grande quantidade de exercícios para fazer isso. Treinar até adquirir agilidade total. Primeiro, exercícios com as 500 palavras mais usadas em inglês. Depois com as 1000 palavras mais usadas e assim por diante. Até você dominar e usar com agilidade de raciocínio todo o vocabulário da língua.